tempinho, achar que for o caso, eu gostaria de falar sobre uma das maiores trairagens da história do futebol que aconteceu, que vazou de ontem para hoje. Essa história do Vitor Pereira. Eu gostaria de falar sobre isso se tiver um tempinho. Iremos falar também, daqui a pouquinho. O negócio está praticamente fechado, né? Falta apenas aí um anúncio oficial. Essa aproximação com o Vitor Pereira começou, pelo que apurei, na metade do mês, aí, dia 16, 17. Primeiro o Flamengo pensou no Jorge Jesus, com muita criatividade, por sinal, né? Só que o Jorge Jesus está bem lá no Fenerbahçe, líder do campeonato turco, e a informação que eu obtive é que o Jorge Jesus já sinalizou que era impossível negociar qualquer coisa nesse momento. Eu não sei porque a torcida do Corinthians tem uma rejeição com o Silvinho, e o Vitor Pereira, o número do Vitor Pereira é abaixo do Silvinho. Com reforços. Com investimento. Com a derrota para o Atlético Mineiro na última rodada, os números do Vitor Pereira na temporada é pior do que o Silvinho. Muito. Fala, nossa saudações de Bruno Nação. Vamos embora reagir aqui mais um vídeo muito interessante. Vamos reagir o que o Mauro César Pereira disse, Flávio Prado e o Vampeta falaram sobre o Vitor Pereira no Flamengo. É isso, vamos embora reagir aqui rápido, mas antes disso, né, já deixa o seu like, a sua inscrição e é isso aí. Então vamos embora com o vídeo aí, nação, mas deixa o like, hein, tamo junto. Eu queria dar os créditos à Jovem Pan, eu vou deixar o link na descrição, tamo junto. E Mauro, agora a gente estava aqui comentando sobre a saída do Dorival Júnior do Flamengo, a negociação do Flamengo com o Vitor Pereira. Você tem alguma informação, Mauro? O negócio está praticamente fechado, né? Falta apenas aí um anúncio oficial. Essa aproximação com o Vitor Pereira começou, pelo que apurei, na metade do mês, aí, dia 16, 17. Primeiro o Flamengo pensou no Jorge Jesus, com muita criatividade, por sinal, né? Só que o Jorge Jesus está bem lá no Fenerbahçe, líder do campeonato turco, e a informação que eu obtive é que o Jorge Jesus já sinalizou que era impossível negociar qualquer coisa nesse momento, só no futuro, no meio do ano, quando acabar a temporada, sei lá quando. Diante disso, foi apresentado o nome do Vitor Pereira. Por que não o Vitor Pereira? Só que os empresários que tentaram contato com o Jorge Jesus não são os empresários que cuidam do Vitor Pereira. Então isso causou ali uma saia justa, ou algo próximo disso, no primeiro momento. Mas as conversações aconteceram e tudo indica que vai ser o Vitor Pereira. Já tem até informação no portal UOL de que o Flamengo estaria disposto a trazer a família inteira do treinador, já que um dos argumentos do técnico para não permanecer no Corinthians foi a questão familiar. A sogra dele tem um problema de saúde, tem que ter um acompanhamento, então ele não gostaria de continuar aqui e deixar, de repente, a família lá lidando com essa rotina sempre muito difícil. Então, seria essa uma das situações. Mas a gente sabe também, pelos bastidores, que não foi só por isso que ele saiu do clube. Ele saiu também do clube por uma expectativa de poder trabalhar com elencos mais qualificados que o Corinthians não tem condição de oferecer. Ofereceu até muito, se você analisar o momento financeiro do Corinthians. Quanto ao Dorival Júnior, achei extremamente mal conduzida a situação pelo Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria ter, cara a cara, falado com o técnico sobre o desinteresse em continuar com ele. Acho que uma avaliação técnica era imperativa nesse momento. O Flamengo fez partidas ridículas na reta final do campeonato. Dorival não foi bem nas explicações depois dos jogos, minimizou as atuações. Eu falei sobre isso, achei aquilo um absurdo. Mas o Dorival fez um belo trabalho, foi campeão. Ele merecia ser, pelo menos, ter tido a oportunidade de explicar o que ele pensa, o que ele pensava para o ano que vem, de que maneira ele encarava. Eu tive contato com ele ontem por volta das 7 da noite no horário de vocês, a madrugada aqui no Catar, e ele me disse que não havia recebido nenhum comunicado do Flamengo com relação ao interesse do Vitor Pereira. Sabia pela imprensa, pelas notícias. Isso é errado. O Flamengo, se não queria o Dorival, tinha que chamar o Dorival, explicar por quê, e aí uma relação profissional. Nós achamos que nós temos que trocar, achamos que você não é a pessoa indicada para dar uma sequência do trabalho da maneira que a gente quer. Por isso. Dá a chance que ele falasse também. Não há um interesse, como ele também poderia chegar e ir embora, falar, não quero continuar aqui, vou para outro lugar, como ele saiu do Ceará e foi para o Flamengo. Isso aí é relação de trabalho, relação de mercado, quer dizer, cumpre-se ali o que está determinado e vai em frente. Mas dessa forma, sabendo pela imprensa, achei muito, muito infeliz a maneira como foi tratada essa questão, né? E o Vitor Pereira vai pelo jeito como continuar aqui pelo Brasil. A palavra. Estou arrebatando, né? Para quem está na rádio, né? O Flamengo começou a conversar com o Vitor Pereira na metade do mês, pensou no Jorge Jesus primeiro. Jorge Jesus é impossível, está lá no Fenerbahçe, está bem, lidera o campeonato da Turquia, e o Flamengo acabou buscando aí do Vitor Pereira, apesar de serem empresários diferentes que cuidam do Vitor Pereira e que tratam dos negócios do Jorge Jesus. Mas houve ali uma composição, ali as pessoas conversaram e chegaram a esse acordo, e eu acho que o Flamengo deveria ter tratado o Dorival Júnior com mais
Respeito profissional. Achei muito errada a maneira como o clube comandou essa situação. Deveria ter conversado com o técnico, explicado as razões pelas quais eles pensam em mudanças. Eu acho até que é possível discutir isso, acho que é possível discutir sim. O desempenho do time na reta final da temporada foi muito preocupante, pensando no futuro, mas o técnico tinha que ter o direito de explicar o que ele fez, o que pensava e o que pensava para o ano que vem. E a partir daí, sim, tomar algum tipo de decisão. Da maneira que foi feito, ele sabendo pela imprensa, eu acho totalmente equivocado, errado, eu acho que não é assim que se trata esse tipo de coisa. Cara a cara, olho no olho, é muito melhor. Deveria ter. Ô Pedro, quando você tiver um tempinho, achar que for o caso, eu gostaria de falar sobre uma das maiores trairagens da história do futebol que aconteceu, que vazou de ontem para hoje. Essa história do Vitor Pereira. Eu gostaria de falar sobre isso, se tiver um tempinho. Iremos falar também, daqui a pouquinho. Vamos falar. Daqui a pouquinho porque, nós vamos olha, falar. Estou impressionado. Eu já vi trairagem em futebol, mas essa é grande. Essa aí entra nas top 5. Com certeza. Impressionante. Hoje tem bastante tema para a gente poder debater. Tem bastante coisa. Tá e bom. daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto. Vitor Pereira, Flamengo, Dorival Júnior, enfim, tudo o que vem acontecendo nas últimas horas. E aí eu vou puxar o assunto com vocês. Vitor Pereira, Dorival, Flamengo, né? Tá dando o que falar esse assunto nas últimas horas. O próprio Dorival Júnior fez um vídeo, já a gente vai colocar aqui nesse especial Copa do Mundo, essa cobertura. A gente para um pouquinho de falar de Copa do Mundo para falar desse tema. Vitor Pereira, Flamengo e Dorival Júnior. O Dorival, ele se desligou do Flamengo ao saber do interesse do clube pelo Vitor Pereira. Flávio Prado. A coisa é um pouquinho pior, né? A coisa é um pouquinho pior. O Vitor Pereira despediu-se do Corinthians no dia 13, anunciou, né, que ia ser no dia 13. Dia 14 ele dá uma informação emocionada, uma entrevista emocionada, dizendo que gostaria de permanecer no Corinthians, mas que os problemas familiares o impediram, e ele voltou para Portugal. E, ok, é um direito dele, tá tudo certo. No dia 15, eu estive com o Dorival Júnior. O Dorival estava emocionado, estava um pouquinho diferente e tal. Naquele dia ele já tinha informação de que o Flamengo e o Vitor Pereira estavam conversando. Dia 15 de novembro, 48 horas depois do anúncio oficial da saída do Vitor Pereira por problemas familiares, quando o Duílio diz meu amigo e meu irmão, não sei o que e tal, todo mundo queria ficar, quase todo mundo chorando e tal, não sei o que. Eles estão conversando desde então e está fechada a negociação. Por isso, o Dorival Júnior foi embora. O Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Aí você vai perguntar, você, Flávio Prado, se você estivesse no Corinthians, tivesse uma proposta do Flamengo, você aceitaria? Claro que eu aceitaria. A condição de trabalho é melhor, o elenco é melhor, a possibilidade de investimento é maior. Sem dúvida eu aceitaria. Eu só não entendi por que é que envolveu família na história. Por que tinha que arrumar uma desculpa para colocar, para sair de um time para o outro. É uma coisa profissional, estou saindo. E tenho certeza que há um problema familiar mesmo com o Vitor Pereira. Mas me parece que a coisa é um pouco mais ampla e deveria ter sido colocada por ele. Não tem nenhum problema trocativo. Estou falando, fosse eu. O Vitor Pereira trocou o Flamengo pelo Corinthians. Parabéns, eu farei a mesma coisa. Condição de trabalho melhor, está tudo certo. Todos nós fazemos isso na nossa vida profissional. O Dorival trocou o Ceará pelo Flamengo. Isso, sim. Exatamente. Não tem nenhum problema. O problema todo é essa história criada e no dia seguinte ele já estava conversando com o Flamengo e já fechou. Ele é técnico do Flamengo. O anúncio vai demorar alguns dias, mas tá fechado. Por isso que o Dorival foi embora. Porque o negócio está fechado. Ele foi embora. Estou fazendo papel de babaca aqui, de palhaço. Estou discutindo o quê? Não tem mais o que discutir. Não tem. E, inclusive, o Dorival fala nesse vídeo que o problema nunca foi dinheiro. Chegou a sair uma notícia, ele pediu 3 vezes mais e tal, que também é um direito dele, óbvio. Isso é balela. Isso é balela. Não, pode ser que tenha pedido mais, mas não é esse o tema. Você pediu 3, eu dou 2. Ou dou 1, outro... Isso faz parte de negociação no futebol, né? Mas não foi isso. O problema não foi dinheiro. O problema foi que o Flamengo optou pelo Vitor Pereira no dia... Ele gostou do que o Vitor Pereira fez. Até aí está tudo ok. O que está me causando estranheza é porque criar essa história de que ele estava saindo do Corinthians exclusivamente porque a família não queria que ele ficasse mais aqui, ele tinha que ir para lá e tal. E eu até falei assim, parabéns, tem que cuidar da família mesmo. E já no dia seguinte ele começou a conversar com o Flamengo e fechou. Ele vai voltar para o Brasil. E ele sempre foi muito direto
nas entrevistas coletivas. Ele nunca fugiu de nenhuma pergunta, de nenhum assunto. E vira e mexe, né, Flávio? A gente sabe disso. O Vitor Pereira, quando questionado sobre a permanência dele, ele falava até, né? Chegou a falar isso, né? Não, no Brasil eu só treino no Corinthians, eu tenho uma admiração pelo Corinthians. Isso eu acho bobagem, eu acho que o cara tem que ser profissional. Assim como o Guerreiro falou que no Brasil só jogaria no Corinthians. Isso é uma bobagem. Isso aí, eu acho que ele tem que ir para o time que lhe oferece melhores condições. O problema é porque essa história da família. Para quem envolver isso? E aí, Bernardo Ramos, Bruno Prado, Vitor Pereira, Flávio Prado deu informação aqui. Vitor Pereira já está fechado, já está acertado com o Flamengo. Talvez não tenha assinado o contrato. Mas saída do Dorival, chegada do Vitor Pereira. Bernardo. Vamos lá, eu concordo com tudo que o Flávio falou em relação à opção do técnico, ele é profissional, e também acho que o clube tem todo o direito de, ao término do contrato, ou até se julgar que aquele trabalho não está sendo bem feito, e o camarada estiver sob contrato, chega lá, pagar a multa e falar, eu não quero continuar, tá tudo certo. Essas são relações de trabalho. O que não pode fazer, na minha modesta opinião, é negociar com o outro enquanto vai cozinhando o outro. Né? Falar aqui pro Dorival, não, vamos renovar, tá tudo certo, e ao mesmo tempo conversa com outro técnico. Fica aquela história de trocar o pneu do carro com o carro andando. Você mantém um outro profissional ali em negociações, enquanto isso já está de olho no Vitor Pereira. Que fosse, eu acho até assim, que aí é uma questão de opinião, é subjetivo isso, eu acho o Vitor Pereira um técnico até melhor do Dorival, que o Dorival, embora eu ache o Dorival um bom técnico, é um bom técnico, mas acho que o Vitor Pereira está em outro patamar, outro nível. Como diria Bruno Henrique. Exatamente. Eu acho que é um técnico mais experimentado, um futebol mais competitivo, tal, aquela coisa toda. E que ganhou títulos e fez com que o Porto do André Vilas-Boas, lá atrás, jogasse melhor. Ele melhorou o time do André Vilas-Boas, né? O Porto foi tricampeão, ele ganhou o primeiro, o André Vilas-Boas, e depois os outros dois, quem ganhou foi o Vitor Pereira, inclusive deixando o Jorge Jesus de joelhos, em 2013, né? Com aquele gol do Kelvin. Mas o Flamengo deveria, ao término ali da Libertadores da América, ganhou a Libertadores e falou o seguinte, Dorival, seu contrato vai acabar, muito obrigado. A questão é que a gente não vai analisar apenas o resultado, e sim o desempenho, e eu acho que essa é uma análise que deve ser sempre levando em consideração o desempenho, e a gente não vai continuar contigo. Tá bom? Valeu, tá aqui o prêmio pela conquista dos títulos, tá tudo certo. Agora, você precisa ter convicção, não é isso? Eu me lembro, por exemplo, o Palmeiras, né, em 2015, ganha lá a Copa do Brasil, jogando futebol muito ruim com o Marcelo Oliveira. E Piperno, foi trairagem, Piperno? Foi. Veja, se tudo foi tão rápido, eu desconfio que já no momento em que ele tinha esse vínculo com o Corinthians, ele pelo menos já ficou sabendo de alguma sondagem, interesse e tal. E aí usar a história da sogra, eu fico feliz porque eu imagino que a mulher tenha se curado, né? Ficado bem de saúde e tal. Quem tem sogra sabe na hora, pai. A sogra souber que tá entrando dinheiro, ela fala, nem aparece aqui que eu me curo na hora. É verdade, que sogra é tudo igual no mundo todo. Assim, no caso, por exemplo, da relação do Flamengo lá com o Dorival, se o Flamengo ficou descontente por conta dos últimos resultados, os 3, 4 jogos ruins que o Flamengo fez no fim, aí eu acho que é um erro de avaliação, porque se o objetivo era conquistar dois títulos e o clube alcançou esse objetivo, como é que você vai considerar 3, 4 jogos ruins no final da temporada mais importantes do que esses dois títulos que você ganhou? Então aí eu acho que já tem alguma coisa estranha. Segundo, então se o Flamengo já sabia que ele queria trocar o técnico independentemente do resultado, ganhou lá a Libertadores, escuta, Dorival, você foi sensacional aqui, a gente estava mal, o Paulo Souza fez um trabalho ruim, você recuperou o time, ganhou os 2 títulos que a gente queria. Puxa vida, esses 2 títulos deram aí 140 milhões de reais de premiação para nós, é muito dinheiro, bacana, vamos até te dar um bônus, mas é o seguinte, a gente entende que agora está na hora de recuperar, voltar a trabalhar com treinadores da Europa, porque essa é a linha que o clube traçou. Aí, ele inclusive tem tempo para ir para o mercado,
achou no agente dele, para achar algum clube. Veja, o Atlético Mineiro, por exemplo, contratou um técnico depois disso. Inclusive com o status de ainda ser técnico do Flamengo. Exatamente. Né? Final do ano eu vou te liberar, cuidar da sua vida, então, campeão brasileiro. A gente vê o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain é campeão francês e os treinadores que não vão ir na Liga dos Campeões, eles vão embora, né? Sim. Né? O Paris Saint-Germain tá com foco total de ganhar a Liga dos Campeões, né? Muito investimento. Quer dizer, se o principal título é a Libertadores, o cara ganhou. Tá sendo o contrário aqui. Tá sendo o contrário. Ficando na Europa, você lembra quando o Jupp Heynckes era o técnico lá do Bayern de Munique, ganhou tudo. Aquele ano foi um negócio avassalador. Aqui um pouquinho antes da final da Champions, um poucão antes da final da Champions, o Bayern de Munique chega para ele: Heynckes, você é uma figura histórica no clube. Só que nós estamos fechando com o Guardiola. Isso, foi tranquilo. Relação profissional. Relação profissional é assim. Como agora, Van Gaal. tipo de malandragem, matar sogra, essas coisas. Aí não, né? Pode falar, problema ao vivo. Como o Van Gaal, você viu? O Van Gaal tá na seleção da Holanda e já sabe que o Ronald Koeman vai assumir depois da Copa. Sim. Ué, sabe? E em 2014 também, ele já trabalhou na Copa pela Holanda e ele já estava acertado, ele já tinha assinado e anunciado com o Manchester United. Isso. Mas, Ovan, por que você acha que o Vitor Pereira quis sair do Corinthians? Por que ele quis sair do Corinthians? Uma coisa simples, sabe que é que eu fico surpreso? Todo mundo, né? Elogiou o modo de jogada quando ele trabalhou no Porto. Mas em Portugal não tem como. O Sport que apareceu agora, quem tá em Portugal vai dar Benfica ou Porto. Olha lá, o Benfica já tá liderando o campeonato já sobrando. É um dos dois. Se você ficar lá 5 anos no Porto, você vai ganhar título. Uma coisa vai. Vai ganhar, vai ganhar alguma coisa. Outros trabalhos dele que ele teve em alguns lugares, tudo bem. Mas assim, os números dele no Corinthians não foi bom, pô. É porque chegou no final da Copa do Brasil. O Corinthians chega na final da Copa do Brasil, que entra depois e pega, ó, vem Portuguesa, do Rio de Janeiro, Atlético Goianiense, que foi rebaixado, Santos, que a gente sabe a pandemia que o Santos está aí financeiramente. O adversário mais duro que o Corinthians teve foi o Fluminense. E olha como passou do Fluminense. Né? Copa do Brasil, mas ficou entre os 5, 6 ali direto no Campeonato Brasileiro e tudo. Mas chegaram reforços, coisa que o Silvinho não teve na temporada passada. Eu sempre falei aqui, Gabigol e Pedro não podem jogar junto, mas pode jogar Léo Natel e Mosquito, que era o ataque do Corinthians. Que a briga era assim, quando o Bruno Henrique estava jogando. Não pode jogar, não pode jogar. Mas Léo Natel e Mosquito pode. E aí chega reforço pra ele. Chega Balbuena, Fóssil Vera, Renato Augusto, melhor fisicamente do que o Renato Augusto que chegou no ano passado. Claro. Sabe, o Juliano, melhor fisicamente, porque os caras chegou tudo no bonde andando. Quando o Silvinho pega os caras chegando tudo já, o campeonato já. E eu não sei porque a torcida do Corinthians tem uma rejeição com o Silvinho. E o Vitor Pereira, o número do Vitor Pereira é abaixo do Silvinho. Com reforços. Com investimento. Com a derrota pro Atlético Mineiro na última rodada, os números do Vitor Pereira na temporada é pior do que o Silvinho. Muito pior que o do Mancini. Muito pior que o do Mancini. E um amor do caramba. Vai com Deus. Nossa, parabéns, Flamengo. No Campeonato Carioca, Madureira do Flamengo. Acho que cai nesse jogo. Agora, o próximo Corinthians e Flamengo e Itaquera vai ser. É imperdível. Esse jogo acho que até eu vou. Esse aí, cara. Vai sair uma Vamp. Você lembra quando o Rincon foi pro Santos? Judas da Fiel. Cara, isso aí é maravilhoso. E a torcida chorando, né? Quando ele saiu. Então eu tava. Eu tava, Flávio. Sabe o que aconteceu, Flávio? Isso aí. A torcida do Corinthians tem dinheiro que paga. Você vai lembrar, meu pai, a torcida do Corinthians, Bruno, fez um monte de dólar, né? Hoje do Rincon. Então é isso aí, nação. Mais um react aí. Eu trouxe 3 reacts sobre o Mauro César Pereira, Flávio Prado e o Vampeta. É aquilo. Agora, como o treinador não tá no seu time, ele não presta. É assim. É assim que funciona a lei lá no Corinthians, entre aspas, né? Benja, Vampeta, o treinador não tá no meu time mais, então não funciona. Nunca gostei dele. Espero uma boa sorte com ele no Flamengo. É assim, né? Minha opinião é que o Vitor Pereira ele fez um excelente trabalho no Flamengo, no Corinthians, mesmo tendo o mesmo aproveitamento do que o Silvinho, praticamente. Foi quase o mesmo aproveitamento durante a passagem dos dois. Só que aquilo, o Vitor Pereira, a diferença do Silvinho, é que o Vitor Pereira ele conseguiu manter uma constância e conseguiu tirar leite de pedra. Eu não sei te dizer, ou tenho quase certeza, é que como o Silvinho é um treinador estrangeiro,
o futebol brasileiro tem mais paciência com o treinador estrangeiro. Já com o brasileiro, não. Então, por isso que a torcida já estava muito impaciente com o Silvinho. Diferentemente do Vitor Pereira, né? Vitor Pereira, durante algumas rodadas do Brasileirão, conseguiu levar o Corinthians a brigar pelo título. Uma coisa que o Silvinho não fez. Conseguiu chegar numa final de Copa do Brasil. Quase ganhou o título nos pênaltis, segundo o Flamengo no Maracanã. Com o Maracanã lotado. Então é o ponto pro Silvinho. Conseguiu manter o Corinthians no G4. Praticamente desde o começo da competição. Teve aquela ameaçada de sair. Saiu quinto. Sexto, voltou. E conseguiu manter no G4. Aí agora falar que o Silvinho não presta. O Silvinho. Vitor Pereira não presta. Só que aquilo. O Flávio Prado foi muito feliz nessa declaração. No ponto que ele falou que ele trocaria se fosse o Vitor Pereira. Melhor estrutura, melhores condições financeiramente, melhores jogadores. Ele pode olhar para frente. Tem várias peças de reposição. Então, hoje, comparação Corinthians, Flamengo é tudo melhor do que o Corinthians. Entendeu? Atualmente. Estrutura, questão financeira, jogadores, tudo. Então, o Vitor Pereira, ele fez certo, né? Se fosse eu também trocaria. Só que como essa negociação foi encaminhada, essa postura do Flamengo em demitir o Dorival e demitir entre aspas, ele não foi demitido, ele só não renovou o contrato. Mas essa postura do Flamengo em negociá-lo, em ficar negociando com o Vitor Pereira e já tá encaminhando a renovação, né, ou enrolando o Dorival, não foi muito correta da parte da diretoria do Flamengo, né? Uma coisa que eu critico e que sou totalmente contra o que a diretoria do Flamengo fez. Óbvio, cada um tem sua opinião. Algumas você deve concordar, outra pessoa deve discordar, faz parte aí. Mas, pra mim, o que a diretoria do Flamengo fez foi uma trairagem gigantesca. Sinceramente. Mas esse aí eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Junto, nação. E uma coisa aí, rapidinho. A sogra do Vitor Pereira melhorou muito rápido aí. Eu não sei quem falou que a CBF vai atrás da sogra do Vitor Pereira para descobrir o milagre para conseguir tratar o Neymar. Tamo junto!